Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Muito bem, estamos recebendo o candidato ao Senado, Carlos Fávaro, ex-vice-governador do Estado. Participa comigo dessa entrevista, meu amigo, radialista, jornalista, ex-deputado federal, Ricardo Freitas. Obrigado pela sua presença mais uma vez, Ricardo. Carlos Fávaro, seja muito bem-vindo. Uma honra para mim também, Ricardo. Primeira vez aqui com o Ricardo. Primeira vez você não vai esquecer, cara. Não esquece, ele vai caprichar. Olha, estamos além do conexãopoder.com.br, também na TV Mutum SBT, Canal 11, Nova Mutum. Edmota. Com o seu Edmota. Edmota. Um abraço, Edmota. Em breve, no Canal 8, TBO, TV Brasil Oeste, Canal 8.1 de Cuiabá. Segunda, 10 da noite, é o combinado já. Legal. Legal, bem legal. Candidato Carlos Fávaro, vou te chamar de candidato, agora tem que te chamar de candidato. O senhor abandonou o governo Pedro Táxi, o senhor passou quase 3 anos e meio como vice-governador. E aí o senhor saiu, abandonou o barco, pulou fora, enfim. Demorou tanto tempo para enxergar o que o senhor veio criticando depois. Qual foi o que te motivou a sair do governo? Muita gente diz que o senhor cuspiu no prato que comeu. Uhum. E aí? Vamos lá. Espaço aberto para o senhor explicar. Obrigado. Acho que é importante a gente começar a candidatura dizendo isso. Primeiro, dizer um pouco da minha origem. A minha origem, eu cheguei em Mato Grosso num assentamento de reforma agrária, com todas as dificuldades que você pode imaginar. O senhor era sem terra? Eu cheguei, meu pai tinha um pequeno sítio, 13 alqueires de terra, quase 100, quase 100, 13 alqueires no norte do Paraná, e a oportunidade se deu de estabelecer um pedaço maior de terra, um chão maior, foi onde as terras são bem baratas, eram bem, não compramos de assentados da reforma agrária, até porque é ilegal, meu pai sempre muito legalista, mas comprou numa gleba vizinho, que normalmente são barateadores em volta, e foi assim que chegamos em Lucas do Rio Verde. E lá eu descobri que os meus problemas eram o mesmo problema do meu vizinho. E como eu poderia solucionar era me juntando aos outros que tinham os mesmos problemas para conseguir superar os desafios. Desafios de energia elétrica, de estrada, de ponte, de posto de saúde, de escola para os nossos filhos, os nossos colaboradores. E eu sempre então fui muito associativista. Sempre. Participei de todas as associações, criações em Lucas do Rio Verde, cooperativas, fui presidente de cooperativa, sou até hoje associado em 6 cooperativas. É assim que o pequeno se torna grande, ele se torna competitivo. E mais adiante fui presidente da AproSoja, passei por todas as estruturações de uma entidade de classe, fui presidente e isso me trouxe para a política. E eu achei que tinha entrado na política pela mão boa, pela mão que, como era comprometido, transformar Mato Grosso. E confesso a vocês que nos primeiros 6 meses estava muito motivado, acreditava que isso iria de fato acontecer, mas vi depois uma incapacidade de gestão do governador, transmitindo isso ao governo e ouvindo pouco as pessoas. Aquele procurador da República destemido, corajoso, que nós conhecemos, aquele senador corajoso, enfrentou uma disputa para a presidência do Senado, ferrenha, não se mostrou um governador com a mesma austeridade. Não, vamos fazer, prometendo. E eu falava internamente, o governador está prometendo muito, não é assim, Mato Grosso é um estado rico, um estado próspero, mas não aguenta desaforo. Dinheiro não aguenta desaforo, gestão não aguenta desaforo. Prometeu que não sabe nem como vai cumprir. E foi abrindo mão, cedendo, faz. Internamente eu falava. Quer dizer que ele foi cedendo? Foi cedendo, lançando, por exemplo, Ricardo, lançou 1 bilhão de obras de infraestrutura na Baixada Cuiabana no primeiro ano. 66 obras. Eu tenho um registro histórico de que eu não fui lá. Lá ali no trevo, na saída para Chapada, onde está fazendo aquela duplicação hoje, aquela trincheira. Isso não vem daqueles recursos do governo anterior que tinham sido contratados. Esse 1 bilhão parte disso, parte daquilo.
Ele executou lá, não sei, 150 milhões, não sei quanto, mas não 66 obras de infraestrutura. 1 bilhão de obras da Baixada Cuiabana em infraestrutura. Aí eu não fui no ato, isso era no primeiro ano, popularidade em alta, bombando, ia fazer tudo acontecer. À noite me cobraram, por que você não foi? Não fui porque mentiu para o povo mato-grossense. Mentiu para o povo cuiabano, porque não vai dar conta de fazer. Vai, tem isso, tem aquilo, tem esse recurso, vai entrar, vai fazer. Tem coisas que não tem projeto, tem coisas que tem que fazer projeto, licenciado, e mais que isso, não tem dinheiro, não pode, lançou outra Copa do Mundo. Então essa é a prova de que eu internamente falava. Mas tem que me comportar como vice. Imagine se eu externalizo isso lá em 2015. Aí começava o governo não dar certo, eu falava assim, mas também com um vice desse irresponsável, de vez de ajudar ele ficar desestabilizando o governo. Foi a pergunta que eu fiz, por que o senhor não saiu antes? Então assim, porque eu tinha que tentar ajudar. Era o papel, eu fui eleito para isso. Você não se arrepende de não ter saído antes? Não, tudo ao seu tempo. Tudo ao seu tempo. Aí eu fui tentando. O senhor esperou 3 anos. Eu vou explicar. Agora 3 anos para poder tomar a posição. O que se fala para sair candidato. O que se fala muito nos bastidores é que foi um pouco de oportunismo da sua parte. Não, veja bem, é coerência. Podia ter dormido sem essa, podia ter evitado isso. É coerência. Porque se eu faço antes, eu ia ser tratado como irresponsável. O governo, se eu faço no primeiro ano, mas tem 3 anos pela frente, eu tenho que tentar ajudar. Então até que eu fui lá na SEMA. Mas fazer isso quando o barco está afundando não dá o mesmo sentimento? Não, porque chega um momento que nós temos que discutir o futuro. Temos que discutir o futuro. O primeiro ponto é que eu sou favorável à reeleição. A reeleição é um instrumento importante do cidadão, porque o cidadão é muito sábio. Ele sabe escolher. Essa história que o brasileiro não sabe votar, para mim não serve. Ele sabe sim. E a reeleição é a oportunidade do cidadão ver aquilo que está indo bem, dá outro mandato. É a prestação de conta de quem está no poder, quem está gerindo o Estado, o município, a União, e se está indo bem, o cidadão lhe dá outro mandato. Então, quando chega o momento de eu discutir a eleição futura e o futuro do nosso Estado, eu tenho que fazer uma reflexão e ver se vale a pena. E nós fizemos isso internamente no PSD, e eu fiz isso internamente, e vi que o atual governador não está preparado e não merece um novo mandato, mas tem a hora de discutir o futuro. Mas enquanto eu estava no período de administrar só e não falar de eleição, eu tinha que tentar ajudar. Tanto é que fui lá na SEMA, fiquei 20 meses lá e modernizei, me senti útil. Né? Resolveu todos os problemas da Secretaria de Estado do Meio Ambiente? Não resolveu, mas melhorou muito, é fato. Nem vai. Mas melhorou muito, é inquestionável. Falem com todos os agentes que têm licenças, autorizações, combate ao crime ambiental, fomos mais rigorosos, trouxemos recursos internacionais, pela primeira vez na história, recursos não retornáveis, pela boa política de combate ao desmatamento ilegal. Então, assim, consegui ser útil à sociedade. Mas chega um momento que tem que falar de futuro. E aí, eu preciso ser responsável com aqueles que nos trouxeram. E o governador não tem a capacidade de gestão que o Mato Grosso merece. O senhor alertou o governador sobre o crescimento absurdo da dívida? Ou não? Sempre. Porque pegou um estado com 800 milhões, se não me falha a memória, e hoje está em 3 bilhões, ponto que eu triplicou praticamente. Nesse período que o senhor esteve lá, o senhor, governador, pé no freio, olha isso aqui, está errado. Houve isso ou não? Sempre, mas fazia internamente. Aí ele não entendido, mas na prática não foi para acontecer. Não era o austero, o rigoroso que o Mato Grosso precisava. Entendeu? Então, isso foi me decepcionando, mas eu tive que me comportar como tal. Agora, como disse, chega o momento de falar de futuro. E o futuro eu quero um governador que esteja comprometido com a boa gestão. Eu entrar num ponto aí também que leva, talvez, à sua saída. Perdão. Ainda não está muito claro na questão da Granpolândia, que é atribuído ao senhor o maior descontentamento e talvez até a decisão da saída do governo, porque o senhor e membros próximos do senhor e da sua família foram grampeados. Qual é o fato real disso aí? Olha, os descontentamentos foram a nível de gestão, principalmente. Uma Secretaria de Fazenda extremamente atrapalhadora, isso eu comecei até a externalizar, inclusive durante... teve coisa que eu não aguentava ver, tamanha ingerência desleal, dentro da lei pode fazer, mas desleal, com coisas simples, banais, fáceis de resolver. Desvio de finalidade do ofetável, eu não admito isso.
Eu preciso ter coerência na política. Eu preciso ter coerência com a minha vida. Eu ali atrás protocolizei uma ação ao governo Silval Barbosa por desvio de finalidade do recurso FETAB. É um fundo específico para a construção e reconstrução de rodovias. Não pode ser desviado a finalidade para fazer obras da Copa do Mundo. E protocolizei uma ação como presidente da ProSoja contra isso. Nem vai pagar salário, né? Aí eu venho um governo que eu venho fazer parte, que dobra o FETAB. É um escandaloso dobrar. E eu fui junto com os que pagam o FETAB, produtores, madeireiros, que é a força econômica. Gente, temos um desafio gigante para fazer infraestrutura nesse estado. Gigante. E precisamos acelerar isso. E acelerar é pôr dinheiro. É um dinheiro que se acelera. Vamos dobrar o FETAB, vamos fazer as coisas acontecer. E aí, convencendo bem ou não, uns insatisfeitos ou não, mas dobramos o FETAB. Aí eu vejo o governo que eu faço parte desviar para pagar salário, pagar custeio. Não posso admitir. Fui ficando insatisfeito, foi ao extremo. Então esses foram a tamanha falta de cumprir compromisso, de ter seriedade no que está fazendo. Isso aí vai deixando qualquer um que leva as coisas a sério de forma totalmente desacreditada. Esses foram os principais motivos. Agora, como foi em relação à Granpolândia, para mim isso é fato, está comprovado, já tem confissão de que houve isso no governo. E isso me entristeceu muito. Eu não tenho a prova cabal que foi grampeado. Fofoca, diz que eu, minha esposa, meu irmão, qualquer cidadão mato-grossense ser grampeado de forma ilegal é um crime hediondo, é cercear a liberdade, tem que ser punido com muito rigor. E está comprovado, tem confissão que houve dentro do governo. E quem fez tem que ser responsabilizado. Me entristeceu o governo que eu fiz parte ter esse tipo de prática. É inadmissível numa democracia e nós temos que repelir isso de forma muito austera. Quer dizer, traduzindo, você já vinha descontente, então, desde o início da gestão? Em alguns momentos. Eu confesso que os primeiros 6 meses, os primeiros 4 meses foram muito bem, foram austeros. Eu vou dar um exemplo para vocês dos primeiros 4 meses. Pegamos um governo com pouco mais de R$80 mil na conta. A fonte 100, no dia 5 de janeiro. Isso é contestado até hoje pelo ex-governador. Mas é o que porque tiraram o dinheiro no dia 1º de janeiro do Banco do Brasil. Mas aliás, foi a primeira vez que isso aconteceu. Um dinheiro depositado já na conta que foi dado um vaderretro nele. Estourou. Alguns pagamentos. Estourou, mesmo pagamento não, isso é melhor. Enfim. Mas mesmo com toda a dificuldade, um pouco mais ou um pouco menos dinheiro, mas você pode ver, Ricardo, que em janeiro, dia 30 de janeiro de 2015, pagou salário em dia. Depois, fevereiro, um mês curto, que é carnaval, pagou salário em dia. Em março, teve a primeira parcela do Banco Afro-América, pagou em dia o Banco Afro-América, e no dia 30 de março, pagou salário em dia. Em abril, pagou salário em dia. Entendeu? E você não viu falar que naqueles 4 meses atrasou o repasse para a saúde. Você não viu falar que não fazia um mínimo de infraestrutura, um arranca-safra nas estradas mato-grossenses. Você não viu falar que não depositou dinheiro mínimo para manutenção de escolas. Então, assim, o Estado funcionou, entendeu? Com austeridade, que teve austeridade. E daí ele achou que seria fácil. E aí começou a prometer e fazer demais, aí eu assustei. Porque gente começou a prometer, tinha que ter austeridade. Tinha indícios de que uma crise brasileira viria por aí. Aí falou assim, mas ninguém sabia que a Dilma ia cair. Austeridade é sempre, rigor é sempre. Se tivesse tido rigor mais firme durante o restante do primeiro ano, meados do segundo ano, hoje o Estado não estaria nessa situação. Então, os primeiros meses, até confesso a vocês, que fiquei empolgado que ia dar certo, mas depois eu vi. O senhor que esteve lá por 3 anos e meio, que acompanhou de perto e se escandalizou até com as coisas, com a forma de gestão. Eu lhe pergunto, semana passada foi divulgado que nesses primeiros meses nós já atingimos uma arrecadação 12,5% maior, certo? E nós tivemos um decreto do governador parcelando em 11 vezes os fornecedores, a mesma coisa que ele fez no início do governo, contrariando a Constituição, a Lei de Responsabilidade Fiscal e tudo. Eu pergunto ao senhor, o senhor que estava lá dentro, acompanhou o dia a dia, que era um homem da sua confiança, fazia parte do seu núcleo de poder, onde é que está esse dinheiro? Olha, essa é a prova cabal de que Mato Grosso está em sérias dificuldades. Sério. Mato Grosso, se fosse uma pessoa física ou até uma empresa, estaria já no Serasa. Já está.
A nota do rate, inadimplente, o rate mato-grossense, que é a classificação de risco, piorou. É C, não consegue estamos fora da lei da responsabilidade fiscal. Desenquadrado. Quando contestam que não vai chegar a 4 bi de resta a pagar, os números mostram, está escrito nas dívidas do Estado, 3,5 bi, sendo que recebeu 900 milhões de resta a pagar do governo passado. É a prova cabal, porque para que parcelar em 11 vezes os fornecedores se tivesse tudo em dia a economia? Não tem nada de casa arrumada, a casa está bagunçada, infelizmente. E um Estado que cresceu 28% da arrecadação. Botar culpa na crise não serve para Mato Grosso. Mato Grosso cresce a passos largos, fruto do suor do nosso povo, do nosso trabalho. Eu sempre disse isso. Na crise não serve essa desculpa para Mato Grosso. É sempre meio alheio à crise. É alheio, mas com a roda nacional, quando ela para, aqui demora. E ela gira um pouco devagar, mas continua girando. Aqui a economia é muito forte. Sempre foi assim, eu estou aqui há 30 anos, a gente sempre viu isso. Só para complementar, para ele dar mais argumento ainda, com esse decreto, agora, que ele fez em 11 vezes, ele fez aí uma tentativa de burlar a lei, clara, no sentido de que com 12 meses seria um empréstimo. E como tal, com 11 meses ele dribla a Assembleia Legislativa, perde não precisa, Tribunal de Contas, e dá um calote institucionalizado. Institucionalizado. Questão. O senhor acha que é um calote? Não, mas eu só quero chegar no seguinte, significa o quê? Nós já estamos com dificuldade, não se paga salário em dia, deu-se a desculpa da Constituição do 10º dia, como quando anteriormente, há muitos e muitos anos, desde o governo Jaime Campos, diga de passagem, que é seu companheiro de chapa na sua coligação, que não havia salários atrasados, se pagava já há muito tempo dentro do mês. E de repente ele está com uma previsão cada vez pior, endividamento maior, não paga fornecedor, não mantém. O senhor diria que o eleitor que estiver votando no governador pelo táxi para reeleição está votando para não receber o salário no fim do ano? Olha, o eleitor que tende a ver para receber do governo do táxi, preste atenção. Preste atenção no conjunto da obra. Preste atenção nos indícios, por mais que a propaganda bonita, cheia de música, encantadora, bora, cuidado, porque as coisas não estão bem. Precisa de muito rigor. Mato Grosso é forte. Mato Grosso é um estado que se recupera e vai se recuperar, mas com um bom gestor, austero, competente, e por isso que eu estou no projeto com o Mauro Mendes. Ele já demonstrou na sua vida privada e também na gestão aqui em Cuiabá competência para colocar esse estado nos trilhos, sem promessa, sem vender ilusão, com muito trabalho, e por isso que eu quero ser senador de Mato Grosso junto com o Mauro Mendes. Porque vai precisar um conjunto de coisas para acontecer. Um conjunto de pessoas e de ações para recolocar Mato Grosso nos trilhos. O senhor está me dizendo que eu estou entendendo dessa forma. O governo atual pretende dar um calote nessa situação. Já está explicitado isso, né? Não precisa mais falar. E o senhor está querendo dizer que o eleitor que votar no governador vai estar correndo o risco de não receber o salário, o eleitor servidor público, nesse caso, não receber o salário no final do ano, mas o que o senhor quer dizer é que o Mauro Mendes vai resgatar essa dívida toda, caso seja eleito, ele vai honrar esses compromissos que o governador possivelmente não honre? Olha, é obrigação. O Estado não acaba em 31 de dezembro de 2018 e nem começa um outro Estado em 1º de janeiro de 2019. O Estado é o mesmo contínuo. Nós não chegamos até aqui por um acaso. É a continuidade. E os compromissos têm que ser honrados. Agora precisa ser trabalhado estruturalmente e com muito rigor e induzindo o crescimento. Nós só saímos de uma crise dessa, primeiro, estancar os gastos excessivos, ser cauteloso em lançar novos investimentos, até porque não tem recurso para investimentos, fazer parcerias, buscar de volta no governo federal boa parte da riqueza do suor dos nossos impostos que mantém o governo federal e o Brasil ativo. Tem poucos estados nesse país que são tão fortes na economia e ajudam tanto o país. E Mato Grosso é um deles. Mas Mato Grosso, São Paulo, algum outro estado. E nós precisamos ter representatividade política forte. E por isso eu quero ser senador de Mato Grosso, para, na mesma proporção que somos fortes na economia, sermos fortes na representatividade política. Por isso eu quero, junto com o Jaime Campos, lá com deputados federais que vão comprometidos
em buscar de volta recursos federais, trabalhar para que Mato Grosso possa, no conjunto da arte, trazer mais recursos externos, recursos de Brasília. Nós vamos entrar nessa seara também daqui a pouquinho, depois do intervalo que eu preciso fazer, mas não dá para deixar de comentar que é histórico o governo que assume deixa dívidas do antecessor para trás, vira precatório. Ou eu estou enganado, senhor Ricardo? Não é? O Silval largou dívidas, o Blairo largou dívidas era o Dante, né? Aí ficou para trás, virou precatório, o Silval é uma coisa, o Pedro Táxi, idem, né? Um monte de dívida do Silval que ele fez e ficou para trás e acabou virando precatório. Quem garante que o caso Mauro Mendes eleito não vá fazer a mesma coisa, enfim. Mas você em casa segura um pouquinho aí que eu já volto com o Carlos Fávaro, candidato ao Senado, junto com o meu amigo Ricardo de Freitas. Até já. Estamos de volta com o Carlos Fávaro, candidato ao Senado. Agradecendo aqui a presença do professor João Edson, que está aqui no estúdio, Andrés Versucci. Como é que é seu nome, meu bem? Você é fotógrafa. Lilian, também aqui no estúdio. Polêmica, seu Carlos Fávaro. Polêmica. É verdade que o senhor contratou um marqueteiro do João Dória por 8 milhões de reais? Que isso? Nem a legislação permite. Eu contratei um marqueteiro de São Paulo, um pessoal muito competente, fazer um bom trabalho, mas dentro da legislação e mas muito menos que isso, né? Muito menos. Muito menos quanto? Muito menos. Dá para falar? Não, vai estar na prestação de Porque conta. Muito menos. O Senado tem um teto de 3 milhões. 3 milhões, pronto. Como que pode gastar 8 com o marqueteiro? Mentira, as pessoas gostam de coisa. Eu trabalhei nesse espaço justamente porque o senhor explica, porque fica uma coisa muito mal entendida e amplamente divulgada na imprensa, na mídia eletrônica, na mídia digital, enfim. É maldade pura, não tem nada de fato sobre isso. Não tem cabimento. Bom, primeiro que assim, um profissional, um conjunto de profissionais, mas tem muita gente daqui trabalhando, né? Tem profissionais daqui todos trabalhando, é um conjunto da obra dentro da legislação e vai estar tudo completamente... Eu não vou fazer nada além do que a legislação permite, não existe isso. Hoje o Brasil está, nesse aspecto, está muito eficiente e eu vou cumprir a legislação como sempre fiz na minha vida. Até porque seria incoerente não cumprir, querendo ser senador que faz legislação, aí é o primeiro a descumprir. É o que a gente vê, né? Mas é fofoca, né? Fofoca, isso aí não pode admitir, né? Perfeito. Senhor Ricardo. Eu só queria voltar um pouquinho ali, porque algumas coisas que eu acho importante, candidato, que sejam bem esclarecidas, porque o governador vende a imagem não só sua, mas daqueles que o cercavam, de traidores. Então o senhor saiu como traidor, junto com os outros, e formaram um grupo de dissidentes. Milionários, traidores, milionários. Quando vocês saíram, isso, né? Abandonaram o barco, foi a expressão, vocês formaram um grupo, fizeram uma carta, um manifesto, e o senhor foi um dos principais defensores da candidatura de Hélio Fagundes, marcou reunião em Brasília com o presidente do seu partido, e sofreu desde o início uma pressão forte dos deputados estaduais. O senhor foi eleito, quer dizer, foi escolhido pelo partido como responsável pelas negociações. Tudo caminhava bem, Gilberto Kassab bateu o martelo, o senhor passou a ser o grande defensor da candidatura do Wellington Fagundes, tinha já sua vaga assegurada no Senado, e de repente o senhor vai para um outro lado, numa negociação onde gerou um trauma muito grande naquela coligação, e isso descontentou inclusive os deputados, e o partido está meio assim, não sem rumo. De qualquer forma, não, eu vou dizer por quê. Eu vou dizer por quê. Hoje você tem 87,3% dos eleitores do Brasil que não ligam ao partido, que não dão uma menor importância para o partido. Então, quer dizer, quando eu digo nós, todos estão, eu não estou me referindo especificamente ao PSD. O que eu sei é que o PSD foi lá, se juntou dentro de um balaio. Não, nunca teve a palavra. Eu vou explicar os detalhes. Dentro de um balaio de gatos, onde você não tem, o senhor não tinha, por exemplo, a concordância do vice dele, do Piveta, que não o queria na coligação de nenhuma forma. O senhor tem o Bezerra brigando, que eu não consegui emplacar o vice, mas a conversa, isso ainda precisa ser explicado, como é que chegou a esse acordo. Não, o Bezerra apoiava o Piveta. Não, apoiava o Piveta, mas... E apoiou, né? Não queria o seu nome, ele queria o Saquete. Bezerra? Não, eu vi esse... Vamos lá. Foi inversa a situação? Foi inversa. Tá.
Mas, aliás, perdão, o Pivetta não queria o senhor, em hipótese nenhuma, mas sendo inclusive ele se lançar candidato a governador. Certo? Explica para nós assim esse emaranhado. O contexto da obra. Bom, primeiro, vamos por partes. Aquela primeira parte onde você fala de traição, mentira, isso é velha prática, né? Colocar essa pecha, não existe isso. Nós cumprimos, por isso até eu modifiquei até o momento que a legislação me permite, com toda a coerência dentro do governo. Ninguém tem ninguém, mas se você quiser olhar, eu acho que se essa palavra que é tão forte, mas quem deixou de honrar compromisso vão tratar assim, é o modelo de gestão do governo. Vejam quantos que não estão mais. Será que está todo mundo errado? Zeca Viana, Pivetta, Mauro Mendes, tantos que já não estão mais. Aí vocês formaram uma dissidência que fazia parte do... Quer dizer, então nunca foi oposição. Porque toda essa turma ajudou o governador. Então não é oposição, é uma dissidência. Aí o PSD, antes desta formação, até não sabia quem poderia ser candidato, declara independência ao governo. Uma reunião formal, sem caciquismo, sem imposição de cima para baixo, ouvindo e respeitando os posicionamentos dos membros do partido, respeitando o posicionamento dos deputados, que ainda queriam continuar, queriam dar mais um voto de confiança para tentar ajudar o governo a se restabelecer e fazer um novo mandato. É democrático. Mas deliberamos pela independência e liberdade para conversar com todos os agentes políticos do Estado. Até por isso também renunciei, já que eu vou construir um novo projeto, eu tenho que ter coerência com o gasto público. Não vou fazer isso usando a estrutura da vice-governadoria, salário, motorista, carro. Eu abri mão de tudo isso para ter liberdade para falar o que estou falando aqui e não usar dinheiro público. E aí passei a conversar com todos os agentes políticos, conversando com o Hélito, conversando com o grupo todos esses dissidentes, com o Pivetta, com o Mauro Mendes, com o Fábio Garcia, com o Zeca Viana, com todos. E nós fomos discutindo quem poderia ser candidato. O Hélito estava mais acelerado o processo de definir a candidatura. O Mauro Mendes veio definir mais aqui adiante, mais aqui na frente, que era candidato. Aí nós conversamos no grupo e lá estava o MDB. As conversas bastante afinadas, em determinado momento, nós conversamos com o MDB, com o Bezerra, e o Bezerra falou assim, olha, o Hélito não está com a firmeza de ser candidato, não sei se vai ou não. Conversamos com o Mauro Mendes e o Mauro Mendes falou assim, sou candidato. O MDB fechou com o Mauro Mendes e falou assim, ó, e o nosso candidato ao Senado é Carlos Fávaro. Ora, bolas. Eu, junto com o MDB, é uma grande força política, trouxemos o PSD, o MDB, junto na coligação do Mauro Mendes, com o DEM, com o PDT, ficou muito forte, e aí nós construímos essa candidatura. Houve uma resistência por parte do Pivetta, tinha uma preferência pessoal com o Adilton Sacchetti. O Adilton vai lá, fala com o Pedro Taques, vai lá, fala com o Hélito, vem aqui, fala com... não ia ser mais candidato aqui, ia lá, voltou lá no Hélito, que é um adversário histórico dele em Rondonópolis. Não vi onde está muita coerência isso, mas foi lá ser candidato. Eu, democraticamente, tive o apoio da base, tive apoio de todos os deputados do meu partido, tive apoio de prefeitos, de todas as lideranças, e o apoio do MDB, convergência com o Democratas, viabilizando a candidatura, então muito motivado agora para fazer parte de um grupo que vai botar Mato Grosso de volta nos trilhos. Falando em botar nos trilhos, eu quero já entrar na questão de propostas suas, caso seja eleito senador da República. Quais são elas? O que é que o senhor vai propor, caso o senhor consiga uma cadeira no Senado? Olha, um senador não pode tudo, mas pode muita coisa. Um senador é um agente político de grande representatividade, até pelo modelo institucional do Senado, que dá a paridade de forças nos 27 estados. A representatividade é da República, né? Então não é a representatividade dos estados, é da República. E, portanto, lá Mato Grosso é igual São Paulo, são 3 senadores de cada estado. É igual Minas Gerais. Então isso dá muita força para um senador. Ele pode muita coisa. E eu tenho alguns pilares que quero defender com muita austeridade. Primeiro, as questões de modernização desse país. Esse país precisa de mudanças na Constituição que eu vou ter coragem de fazer esses enfrentamentos. Não precisamos de salvador da pátria, nem teremos salvador da pátria, mas posicionamento firme, forte, decisivo, eu vou estar enfrentando. Eu vou estar enfrentando problemas da segurança pública, do pacto federativo. De que forma? Não é concebível a tal insatisfação e a insegurança que vive nesse país. E, por exemplo, a maioridade penal.
Eu sou a favor da redução da maioridade penal e Eu também. e mais rigores no cumprimento de pena. Eu também. Nós temos que coibir a bandidagem. Ele saber que ele vai ser punido de forma bastante severa, vai ficar preso, vai ter que trabalhar para pagar suas despesas. Eu sou a favor desse tipo de legislação. É o fim da progressão de regime. Não tem conversa. Só condenado a 30 anos, cumpra 30 anos. Não, Olha, não cumpra 6 e sai. Exatamente, ser rigoroso. A prisão perpétua é algo que eu tenho abertura para discutir ela. Pena de morte, não. Sou cristão. Pena de morte, não. Fazer justiça com as próprias mãos, nem Estado, nem nenhuma pessoa tem direito a isso. Isso pertence a Deus no dia que tira alguém dessa terra. Agora, a prisão perpétua pode ser, sim, em casos extremos, pode ser uma legislação que eu estou aberto a discutir. Mas o mais rigor no cumprimento da pena, com toda certeza. Trabalhar para pagar os seus custos, com toda certeza. Redução da maioridade penal, com toda certeza. Nós temos que separar as pessoas de bem e dar proteção para as pessoas de bem. E tirar do convívio a bandidagem. Deixa eu ver esse negócio de ideologia de gênero hoje nas escolas. Olha, a questão do sexo é algo muito, muito pessoal. Eu respeito o cidadão, mas não cabe ao governo... Eu não estou falando de homofobia, isso. Não é isso. Mas isso, mas não cabe ao governo levar isso. Eu estou perguntando o seguinte, porque hoje você tem desde dos manuais de educação editados pelo Não é Ministério papel da do Educação, Estado. certo? Não é papel do Estado. Sou Ensinar, contrário. quer dizer, essa questão de que a criança não nasce com sexo definido... Só nasce sim por Deus. Isso é o que está se discutindo hoje. Pelo amor de Deus, sou contra ter posicionamento. O cara falar que a criança não nasce com sexo definido. Sou contra ter posicionamento muito claro a isso. Não é assim que deve ser tratado. Mas isso é idiotice. Não é porque, papel olha, do Estado. sinceramente, ou você nasce com um negocinho pendurado, ou você nasce com um negocinho aberto. É isso. Vamos falar português? É isso. Qual que é o sexo de um ou de outro? É isso. É masculino ou feminino. Aí você ensinar isso na escola. Eu não sou homofóbico, mas pelo amor de Deus, tem que parar com esse negócio. A escola é feita para estudar em matemática, química, física, biologia, educação física, educação moral e cívica e um monte de matéria que tem uns idiotas lá em Brasília que tiram do currículo, como educação moral e cívica, por exemplo, e inserem na escola uma cartilha dizendo que a criança é homossexual, é bissexual, é transexual. Caramba! É absurdo. É menino ou é menina, para com isso. Já encheu o saco essa discussão. Só para saber se não você é, senhor Ricardo? Desculpe o meu desabafo, mas isso já encheu o saco. Sabe? Mas meu posicionamento é igual ao André. Eu acho que tem que radicalizar um pouco, porque o país ficou entregue a bandalheira anos e anos e anos e se radicalizou para o lado esquerdo da coisa. Vamos radicalizar um pouco para o lado conservador também, porque está enchendo o saco essa discussão. Não tenho nada contra quem é gay, quem é hétero, nada. É exatamente isso. Quem é bissexual, eu respeito nada. A posição de cada um. Agora, não tem que discutir na escola. Não é papel do Estado ficar induzindo. Minha intromissão aí. Perfeito, mas é perfeito. Eu acho que o Brasil, nos últimos anos, Ricardo, respondendo da forma que o André está dizendo, o Brasil se tornou extremamente conservador na economia, está atrapalhando o bom desempenho da economia brasileira. O governo brasileiro virou um Estado conservador, cheio de carimbo, cheio de regras excessivas, travado na burocracia, na carga tributária. É um Estado extremamente conservador, deveria ser mais livre na economia, deixar o mercado se regular mais fácil, ganhar espaço, competitividade. E ao contrário disso, se tornou um país totalmente liberal nos costumes. Virou o samba do crioulo doido, cada um pensa o que quer e já está implantando isso e quer levar para a escola. Não. É um monte de direito. É muito direito. Um monte de direito e pouca obrigação. Precisa ser mais conservador. Eu defendo mais conservadorismo nos costumes. Mais família, mais respeito à igreja, à pátria, à fé, respeitando a de cada um. Mas precisamos de um país mais organizado, mais respeitoso dos costumes e menos impositor e menos atrapalhador. Né? Aí vamos falar a hipocrisia de vocês. Não é hipocrisia, sabe? Eu acho que cada coisa é no seu lugar. Perfeito. Simples assim. Escola não é lugar para discutir isso. Perfeito. Alguns papéis também... Os caras estão querendo tirar o banheiro masculino e feminino. Quer dizer, menino e menina no mesmo banheiro? Ô, seu Ricardo. Aí o moleque esperto ele vai falar assim, eu não sou menino, eu sou uma menina, né? Aí ele entra no banheiro das meninas para ver, vai espiar as meninas, vai ter moleque esperto fazendo isso, né? O senhor não faria isso se o senhor fosse moleque hoje, seu Ricardo? A sua cara não me engana, seu Ricardo. O senhor faria, seu Ricardo. O senhor faria também, seu Carlos. Eu também faria, ora essa. Olha, vamos largar de ser. Tem algumas coisas também no campo de modernização, de legislação. Vou trabalhar muito por um novo pacto federativo.
É impossível do jeito que está hoje. É cruel com os municípios onde vivem as pessoas. E certamente um novo arranjo da distribuição dos impostos, dos tributos brasileiros, certamente vai vir com mais obrigações aos municípios. É óbvio, né? Então tá bom, eu vou tirar. Vamos dividir de novo esses 60, 25, 15 ou 17, e é só 15 ou 17 ou 18% que vem para os municípios, onde vivem as pessoas. Certamente, para a gente conseguir fazer uma equação, não tem dinheiro novo. É tirar do governo federal, vai vir junto atribuições. Mas eu digo aos prefeitos, meus amigos prefeitos estão sofrendo tanto para tocar a máquina pública nos municípios, lá na ponta onde vivem as pessoas, não tenham medo disso. Sabe por quê, Ricardo? Você que é um gestor, um parlamentar, conhece da vida pública, o André também sabe disso, os prefeitos já estão fazendo mais do que a sua obrigação. Por exemplo, qual é a obrigação legal de um prefeito investir em saúde hoje? 15% do orçamento. Conheço prefeitos investindo 30%, 32%, todo mundo acima de 20%, 25%. Portanto, se o governo federal... Falta a mão do Estado. Falta a mão do Estado, falta a mão do governo federal, e lá no município as pessoas morrem, o prefeito tem que se virar e botar orçamento e fazer as coisas acontecerem. Então, se um novo pacto federativo fala assim, olha, o Estado, a União vai ficar com menos dinheiro, mas vocês têm que botar mais dinheiro na saúde. Eu falei, prefeito, aceite, porque você já está fazendo, pelo menos vai vir mais dinheiro. Então, vou discutir isso muito forte e nós vamos trabalhar para um novo pacto federativo. Não o Fábio sozinho, tem compromisso de Jaime Campos também, tenho certeza que toda a bancada, o Brasil precisa disso, e essa tem que ser a pauta das reformas. Reforma política, nós temos que trabalhar para um voto distrital misto, é a minha opinião pessoal, nós temos que diminuir o número dos partidos políticos, não é contra a democracia isso não, é para organizar, para ser mais sério essa questão partidária no país, como o próprio Ricardo disse, as pessoas nem acreditam mais nos partidos políticos, que é um samba do crioulo doido. Então vou dar mais um dado. 30 e poucos partidos e mais 70 sendo criados. Discussão. 50% do bolão do fundo eleitoral, de 1 bilhão e 800 milhões, isso. 50% está na mão do Centrão, que são os partidos que foram dar suporte à candidatura geral do Alckmin. Ou seja, como não podem mais negociar com o governo, então criaram este fundo partidário, porque com essa doação legal, passam a ser os donos dos partidos quem definem quem são os candidatos que terão dinheiro, e não correm o risco no futuro de ter a Polícia Federal à porta de suas casas por causa de pegar doação ilegal e caçadores. Tá. E aí eu lhe pergunto, como é que o senhor vê essa questão desse fundo partidário, dessa forma como essa distribuição de dinheiro, que esse é um assunto que tem que ser discutido na reforma política? Totalmente. Acharam uma maneira neste momento de transição, pessoal, mágica, né? Fizeram uma mágica, né? Mas a reforma política tem que se aprofundar, diminuir o número de partidos políticos, a representatividade pode e deve ser ampliada, mas não com tantos partidos, não com direcionamento dessa forma. Então, eu acho que o Brasil vai passar por uma grande reforma política e eu quero fazer parte de forma muito eficiente nessa parte. O senhor concorda com esse fundão, com esse financiamento público de campanha? Foi a maneira que encontraram neste momento. Eu acho que não deve ter dinheiro público para financiar a campanha eleitoral, mas é a maneira que se achou neste momento. Você pode dizer assim, eu não vou perder minha coerência. Você vai usar o recurso eleitoral? Eu vou. Porque se eu não usar, os outros usam, o concorrente usa. E aí torna desleal a situação. Mas eu não concordo de dinheiro público para bancar a campanha eleitoral. Ninguém concorda, né, Ricardo? Vai explicar para a população isso. Tem uma novidade, a única coisa que eu vi de novo nessa eleição aí é o João Amoedo, do Partido Novo, que é o único que não aceita dinheiro. Porque o partido dele é o Partido Novo que não tem fundo, e aí fica um discurso vazio. O João Amoedo não é aquele que tem um patrimônio de 400 bilhões de reais? É o que tem, em termos de defesa, fica claro. Os outros todos fazem... eu vi alguns outros... Agora, o grande problema não é o fundo, que eu vejo que é uma imoralidade, mas sim a forma da distribuição. Perfeito. Então, não é democrático. Candidato do PSD em Mato Grosso Carlos Fávaro, então o recurso vai para o Carlos Fávaro porque ele interessa a direção nacional do partido. Não estou dizendo, só fulanizei no caso como exemplo. Perfeito. Então é assim, quer dizer, candidato a deputado que não tem chance, esse vai ficar vendo a o velho caciquismo. Mas no PSD eu mantenho de novo a coerência. Os candidatos do partido irão receber todos os recursos do fundo eleitoral.
Assim, eu não vou, eu poderia, como presidente do partido, poderia direcionar para A ou para B, nada para C, não, vou distribuir com igualdade. E quem ainda vem querendo ser oportunista em dizer que não vai usar o fundo eleitoral nesta eleição, eleitor, preste atenção nisso. Muitas vezes ele não tem fundo eleitoral, é tão pouquinho que é mais fácil ele dizer que não pega para ficar com discurso. Eu acho que nós temos que achar fórmulas de financiar as campanhas políticas mais com coerência. Não deixando essa terminar do João Moedo, eu disse que é o único partido que tem de novidade que não aceita, é porque é um partido também que eu ia complementar, fundado por banqueiros. Isso aí. Tem outras formas, né? Tem outras formas. Não brinca não. Preste atenção, eleitor. O eleitor é inteligente, né? Nós precisamos modernizar a legislação, mas não caia num discurso barato e oportunista. Tá bom, eu preciso fazer mais um intervalo e eu vou deixar mais uma pergunta, ou o senhor quer fazer? Nós queremos falar mais de outras propostas. Eu falei também. só de reformas estruturantes que o Brasil precisa e um senador pode fazer, mas eu quero mais. Eu quero entrar, porque falar o que Mas peraí. O que vai fazer é uma coisa, como fazer que é outra. É isso que eu acho que ficou um pouco na dúvida. Podemos entrar nessa questão depois do intervalo. O senhor também concorda, senhor Ricardo Freitas? Não, eu concordo. Mas se o senhor não concordar também, eu vou fazer eu perguntar. Eu posso perguntar o que eu quero perguntar. Já beijei. Estamos de volta com o Carlos Fávaro, candidato ao Senado pelo PSD, da coligação que tem o Mauro Mendes, candidato ao governo do Estado, e também o Jaime Campos, um outro colega de chapa ao Senado. Participa aqui o Ricardo de Freitas. Vamos aprofundar um pouquinho naquele assunto que nós tocamos no bloco anterior, sobre as suas propostas. O senhor já disse o que fazer, mas não ficou muito claro sobre como fazer. Eu acho que precisa explicar um pouco melhor isso. Perfeito. Antes de explicar, só queria pedir para ele incluir na resposta, que é importante, porque a grande maioria da população não sabe a diferença do deputado para o senador. Não sabe. Certo? Que começasse por aí. Perfeito. A diferença entre o deputado federal e o senador. Perfeito. Na verdade, o deputado federal, ele representa o povo, né? Por isso, a proporcionalidade de Mato Grosso ter 8 deputados federais e São Paulo ter 70, porque tem mais gente. Então, é a representatividade do povo. Já no Senado, representa a República. Representa os interesses do país. O país inteiro, então, não é de um único estado. E por isso, a representatividade é paritária. Então, aí, por isso, é mais importante ter alguém com a mesma firmeza, determinação, para que possa representar com dignidade, com respeito, com interesse do povo. Eu queria acrescentar aí que, na verdade, o Senado, a representação, enquanto o deputado federal representa o povo do Estado, os senadores representam o Estado. O Estado. Na discussão da República. Exatamente. O Estado. Mas o interesse do Estado, do Estado, não da República. Claro. Ele representa o interesse do Estado na República. Então, é um senador que vai discutir as questões, as matérias estruturantes. É um senador muito forte, por exemplo, para trabalhar, como no caso da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, a FICO. Há uma discussão hoje, vocês já viram o ministro... Que já foi pascalendo, né? Não foi, não, vamos segurar, tem que ser do povo mato-grossense. Esse ano já não vai. Mas é a representação, por isso, mas no mandato... Aí eu vou discordar do senhor. Cadê a representatividade nossa? Mas eu quero ser senador. Eu acho assim, tem o mesmo peso numérico lá, No mas Senado não tem o mesmo peso Senado político. Olha, porque Senado tem um monte de coisa que Olha, se discute lá e cara, não vou chega dar um aqui. exemplo concreto disso. Eu trabalhei muito pelo associativismo, através do associativismo, da ProSoja, para mostrar tecnicamente a viabilidade da implementação da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que vem lá do Goiás, onde está a Norte-Sul, até a BR-158 em Água Boa. Veja bem, a Norte-Sul, feita pelo presidente Sarney lá atrás, 30 anos atrás, e que está em obras ainda, ela não consegue ter viabilidade na sua concessão, porque ela não tem o fundamental para uma ferrovia, que é carga. Como ela não tem carga, dá vazio os processos licitatórios de concessão. Paralelo a isso, se nós pegarmos e construirmos a FICO, Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, até Mato Grosso, chegou na carga, ligou a fazenda ao porto de São Luís. E aí ela vai ter viabilidade na Norte-Sul. Fizemos estudos técnicos, comprovamos isso. Né? Mas não é o caso da Norte-Sul também chegar até lá no Nortão? Não, essa é outra.
Aqui tem a Rumo, né? Então, que mas vem, aqui para em Rondonópolis, ela tem que vir essa até- é outra, vem a Rumo aqui, Sim. como sou favorável, e um senador pode trabalhar muito para que seja construída a Ferrogrão, que vem de Milutiluba até Sinop. Então, assim, temos que trabalhar muito. Esse é o papel do Essa é do senador. Glório Magno, essa ferrovia. outra, Mas não tem, esse é não o tem papel país, do senador, Ricardo. não tem país desenvolvido que não tenha feito Não tem ferrovia. ferrovias. E um senador defende na República os interesses do Estado. E essas obras estruturantes, essas posturas. E tem muitos senadores que fazem isso com muita competência. Aí eu estava dizendo da FICO. Então trabalhamos, mostramos a viabilidade técnica que vai, além de viabilizar Mato Grosso, viabiliza a Norte e Sul, e daí vão ter dinheiro de outorgas, e a roda anda a favor do desenvolvimento, que com a outorga da Vale vai construir a FICO, da renovação de mais 30 anos da Vale do Rio Doce, de 2 ferrovias dela, né, no Espírito Santo e no Pará, vai construir a FICO em Mato Grosso, que daí viabiliza a Norte e Sul, que daí a FICO vai ter outorga também de outros concessionários, a Norte e Sul vai ser concessionada e vai ter interesse, porque ela vai ter carga, vai ter mais recursos de outorga, e vão construir outras ferrovias e a roda anda favorável ao desenvolvimento. Aí um belo dia, eu já não era mais vice-governador, estou falando agora de representatividade política. Eu cheguei em casa às 11 horas da noite e estou assistindo televisão na nossa mão, acho que é no celular, como estou fazendo aqui, na internet, estou vendo lá um vídeo do senador Jader Barbalho, junto com o filho dele, candidato a governador, ex-ministro Helder Barbalho, com o ministro Padilha, exigindo que os recursos da outorga da Vale não viessem para a construção da FICO em Mato Grosso, e sim para uma ferrovia que eles queriam fazer no Pará. Estava usando da força da representatividade política do senador do Pará em favor do Pará. E ele, o ministro Padilha, dizendo assim, ó, não, vou levar isso ainda hoje, no máximo amanhã, o presidente da República. Eu fiquei indignado, eu já não era mais vice-governador. Eu fiquei indignado, falei, o Mato Grosso perdendo esses 4 bilhões de reais. Amanheceu o dia, entrei em contato com a Casa Civil, pedi uma audiência com o ministro Eliseu Padilha, eu fiz a pedido de audiência, 8 horas da noite estava lá com o senador. Aí chamei um senador da República, o Wellington Fagundes, chamei o ministro Blairo Maggi, fomos lá no Padilha. Ministro, esse dinheiro aqui vai viabilizar o Norte-Sul, vai viabilizar Mato Grosso, vai viabilizar o Brasil. A Ferrovia do Pará não tem nem projeto, a FICO tem projeto, tem licença e agora tem dinheiro. É obra para 2019. Não pode mexer. Então, assim, ó, o que eu estou dizendo? Um senador não pode tudo, mas ele pode muito. Ele tem que estar conectado com os interesses e, de forma muito aguerrida, defender os interesses do seu Estado. E é isso que eu vou fazer como senador. Se sem ter mandato eu já fiz um pequeno exemplo, vou fazer mais vezes sendo senador pelo mandato dado pelo nosso povo. Eu vou tocar o Wellington agora, porque se o senhor não faz isso, ele não teria feito lá. Não teria se mexido. Cada um sabe do seu papel. Eu senti uma crítica velada a ele. Cada um sabe do seu papel. Ele trabalha muito. O Wellington é um bom senador. E eu quero crer que o Wellington tem que continuar sendo senador do Mato Grosso. Ele faz muito. Imagine um trio lá. O Wellington Fagundes continua senador, para Mauro Mendes ser governador, Carlos Fávaro e Jaime Campos obstinados trabalhando para o Mato Grosso. As coisas vão acontecer de forma mais efetiva. Que trio, hein? É assim que o Mato Grosso vai andar para frente. Tá bom. Olha, voltando ao início desse bloco, como fazer, então, candidato Carlos? Então, a representatividade política, eu te falei, tem que estar atento. Tem que morder o calcanhar de quem quiser tirar interesse de Mato Grossense. E eu vou fazer isso com muito vigor. Eu aprendi a ser assim. Quem chegou no assentamento de reforma agrária não pode dar moleza, porque senão fica lá perdido e ninguém dá representatividade. Perfeito. É com essa vitalidade que eu quero ser senador da República. Agora, questões estruturantes, questões de legislação, não existe salvador da pátria. Aí é o poder de articulação. E eu aprendi a fazer isso muito bem. Quem saiu do assentamento de reforma agrária, foi presidente de associações, cooperativas, virou presidente da AproSoja, virou vice-governador, não foi pelo dinheiro, não foi porque eu aprendi a articular, a conversar, a convencer, poder de convencimento. E reformas estruturantes no Congresso é poder de convencimento. Vou me juntar às bancadas que têm os mesmos pensamentos que nós, que a imensa maioria dos mato-grossenses e dos brasileiros querem, para nós criarmos força, densidade, frentes parlamentares. Vou me engajar nas frentes parlamentares, levar nossas posições e convencer que isso tem que ser mudado no Brasil com os outros agentes que também querem essa mudança. E aí sim, conseguirão fazer as mudanças que o povo espera e o povo está cobrando. Vamos lá, tópico a tópico das suas, vou dizer propostas, mas seu plano de atuação parlamentar lá em Brasília. Tópico a tópico, o que o senhor pode elencar? Olha, de mais algumas coisas importantes. Um senador, como já disse, não pode tudo.
Mas ele pode trabalhar pela infraestrutura de Mato Grosso, que é tão carente, tão necessitada. Se tem um exemplo da ferrovia, e podemos falar isso em ferrovias, em hidrovias, aeroportos, rodovias. É inadmissível nós termos a BR-163 praticamente pronta, a duplicação da divisa do Mato Grosso do Sul até Cuiabá, 80% da obra está pronta, e de Cuiabá para Sinop, o que tem para o cidadão é pagar pedágio. Não tem um metro, fez um pedacinho aqui na Serra de Nobres até o posto Gil, ainda está lá com cheio de problema, 5, 6, 7 anos lá com problema e não terminou. A representatividade política tem que agir de forma mais austera. Ou faz a obra ou a obra cancela, não podemos aceitar isso. Aldebrecht cobrando pedágio, mas obra não tem. Então, passivo a questão de acontecer, eu vou para cima desse assunto se eu for senador por Mato Grosso. Entendeu? Então, são posicionamentos... Essa vai ser a sua principal bandeira. Qual é a tua principal bandeira? Não, essa questão de infraestrutura, de modais, de infraestrutura, mas de conectividade. O senador pode muito ajudar a trazer internet para Mato Grosso. Internet já deixou de ser assunto de luxo. Não. Internet não é só para falar no WhatsApp, para redes sociais. É a possibilidade do filho do cidadão, que mora lá em União do Norte, distrito de Pessoa de Azevedo. Ele está conectado a fazer uma faculdade à distância, sem sair de casa, sem ser um custo a mais para o pai de família, o seu filho fazendo. E ele está, e mais que isso, quando um filho sai, com todo o esforço, se o pai ainda conseguir pagar para ele fazer uma faculdade, por exemplo, em Sinop, dificilmente ele volta para casa, porque lá ele conhece o mercado de trabalho, lá ele vai conhecer a namorada, o namorado, vai casar, vai começar a sua vida, e o pai e a mãe ficam lá em União do Norte, e o desenvolvimento em União do Norte não acontece. Ao passo que com a internet ele faz a faculdade lá, se qualifica, começa a empreender ali em União do Norte, fica junto com a família, custa menos para a família e o desenvolvimento acontece lá. A internet faz isso. E eu vou ser o senador que vai trabalhar muito para ligar os 4 cantos do Mato Grosso com internet e com conectividade. Eu quero ser o senador que vai trabalhar pela segurança pública. É papel do governo federal trazer mais recursos, mais capacitação e mais estrutura para a segurança de fronteira. Não dá para admitir 750 quilômetros de fronteira seca com a Bolívia, com tráfico de droga acontecendo e de armas e veículos de cá para lá e para lá. E o governo federal não tem uma estrutura pesada para ajudar a combater. Um senador da República tem que exigir isso do governo federal. E eu vou fazer isso com muita veemência. Não tem uma base aérea aqui em Mato Grosso? Não tem cabimento. Tem uma no Pará e não tem na divisa da Bolívia. Pará e lá no Mato Grosso do Sul. E não tem aqui na divisa da Bolívia. Tem essa paciência. É papel de um senador que está trabalhando em causas como essa. Então, assim, são 4 falta força da bancada para trabalhar. Força é esse papel do senador. E mais do que isso, aí tem um outro papel para o senador. É importante, uma reforma do Pacto Federativo que eu já disse aqui, ela não vai acontecer do dia para a noite. Você sabe disso, né, Ricardo? Então, aí o senador tem que ter aquele papel também de despachante, de ficar trabalhando convênios, emendas de bancada, tem que estar conectado para ajudar o governador Mauro Mendes a executar obras tão importantes. Já que o orçamento do Estado vai passar por um período de enxugamento... Aliás, não vai fazer nada há 2 anos. É isso. Então, da onde vem o dinheiro? Vamos dizer isso claramente. Claramente, né? O Mauro está dizendo. Com não o dinheiro vou fazer nada, não vai fazer porque o ano que vem não tem zero, não tem 1 centavo para investimento. É isso aí. 1 centavo. É isso. Então, assim, da onde vai vir os possíveis investimentos? Do trabalho da bancada federal. E aí, por isso tem que lá, convênio, emendas de bancada, é trazer de volta os recursos dos nossos impostos que estão concentrados na União para o povo mato-grossense. São mais ou menos essas plataformas que eu vou trabalhar como senador. Como é que você falou, o Mauro mesmo não vai fazer nada por 2 anos? 2 anos. Com o orçamento do Estado, vai passar momentos muito difíceis. Não começa a ser entrevistado, não. Eu estou te entrevistando, senhor Ricardo. Faustão já pega a corda aqui de novo. Só estou te fazendo uma pergunta. Isso quer dizer, então, que nós estamos todos fuzilados, é isso? Tá bom. Para você ter uma ideia, o investimento no Brasil no ano que vem, do orçamento da União, é 0,2% do PIB. Temos que temer, então, no Temer. Mato Grosso é 0. O PIB de Mato Grosso, em termos de orçamento, E eu perguntei esses dias, até vale colocar aqui, eu perguntei ao ex-secretário de Fazenda do candidato Mauro, e daí, como é que está a questão? Falou, como qualquer comércio, como qualquer lugar. Não tem dinheiro para pagar, vou ficar devendo, vai fazer o orçamento negativo. Então,
já estejam preparados, o senhor pode confirmar isso que eu estou dizendo. Vou começar a falar isso para os credores, não tenho dinheiro, vou ficar devendo, vocês que se lascem. Devo, não nego, quero pagar, e se cobrar, perde direito. É assim, devo, não pago, nego enquanto puder. E se cobrar, perde direito. Tá certo. Candidato, o senhor tocou num ponto importante que é a segurança pública, mas o senhor também foi vítima foi alvo de bandidos nos últimos dias. O senhor teve o escritório arrombado em Lucas do Rio Verde e agora, essa semana, o senhor teve uma caminhonete roubada. Semana passada, aliás, teve uma caminhonete roubada. Não. O senhor não estava, mas estava o seu motorista roubado. Já foi sorteado. O senhor chegou a falar até de um complô. Não. O que tem disso aí? Como é que o senhor vê isso? Ou é como é que eu vou dizer? O infortúnio, assim, vamos falar. Quem foi atacado, quem foi violentado nos seus direitos, foi o cidadão, Carlos Fávaro, não o político. O arrombamento lá na minha casa, o assalto, né, o roubo ali na frente do veículo de comunicação. Eu tinha saído há 1 minuto dentro do carro, subi, ele ainda estava dentro do carro manobrando, chegaram lá, mão armada lá e levaram o veículo. O cidadão, Carlos Fávaro, 2 vezes em 15 dias. Mas isso é uma rotina, um cotidiano aqui no estado de Mato Grosso. Teve um amigo dizendo, olha, mais ou menos na mesma hora que tomaram teu carro, tomaram da esposa de um amigo em comum, da mesma forma, com arma em punho. A violência está tomando conta desse país. A violência está tomando conta do Estado. Precisamos de leis, já dissemos aqui, leis mais rigorosas para punir e precisamos da presença do governo federal aqui para combater o crime na fronteira. É trazer um pouco mais de segurança e tranquilidade para as pessoas de bem. A pessoa de bem não pode ser refém e ficar aprisionada dentro da sua casa e os bandidos tomando conta na rua. Tá bom. Vai, Ricardo. O senhor perguntou se tu podia perguntar a pergunta. Eu vou continuar na linha da questão do mandato senador. Eu acho que Mato Grosso tem pecado por projetos de Estado. Todo ano, se você pegar a cópia dos planos de governo, são exatamente iguais, as promessas são todas iguais e todos os candidatos mentem desavergonhadamente, porque agora você começa a receber os vídeos de o que ele falou na campanha passada, o que ele falou e tal. Então, aliás, estão me usando pra caramba aí com esses vídeos. Eu tenho um ponto importante para abordar, que são 2, aliás. Como é que o senhor vê, o senhor falou em modal, falou em logística, falou em escoação de produção. Internet. Não, dessa parte de logística. Como é que o senhor vê a ZPE de Cáceres? A ZPE demorou tanto para nascer que ela já precisa ser revitalizada. Ela tem que ser transformada também numa zona de livre comércio. Precisa ter legislação para fazer isso. Porque só a zona de processamento da exportação não contempla... Mas é aí que eu quero chegar. Isso é uma falta de projeto do Estado. Claro. 30 anos, claro. Depois que o Márcio Lacerda saiu do Senado... Ninguém mais fez nada Ninguém por mais isso. fez nada. Não, você tem lá hoje todas as licenças ambientais. O que é verdade? Você precisa... O governo que assumir, ele tem que chamar quem são os grandes players, os grandes jogadores do mercado. Porque você falar em industrializar só a ZPE, não resolve. Você tem um potencial maior que é a navegação do Rio Paraguai. Exato. Você tem a estrada que consta no plano do governador Pedro Táxi, de São Matias a São Inácio Custo, que são 300 quilômetros, que você, se tivesse o BNDES financiando essa estrada, ela sairia muito mais barata que o metrô da Venezuela, que o Porto. Mas o BNDES tem que fazer obra na Venezuela. Mas aí a Bolívia tem o gás para pagar para o Brasil. E você teria uma saída para o Pacífico, seria mais uma alternativa. Então você teria uma saída para o Rio Paraguai, você traria esses produtos também, seria mais uma alternativa. Só que ZPE, nesse estado, virou conversa fiada. Porque há 30 anos atrás você não tinha interesse da industrialização lá. Agora, hoje, com energia elétrica, com tudo, isso é muito real e possível. Você vê como é antiga agora, essa você história. saber como. Como senador, se não tomar pé de uma situação dessa junto com o governador, é claro, e motivar, estou dando um gancho para o senhor aqui, motivar os grandes participantes, porque hoje em dia não tem mais distância. O cara abriu uma indústria na Zona Franca de Manaus, ele traz para São Paulo, qual é a diferença de fazer em Cáceres que vai ter rodovia, hidrovia, ferrovia? O que é que o senhor pensa a respeito? Só para contextualizar, quão antigo é isso? Isso foi promessa de campanha do Collor
para presidente da República em A 63 89. também foi de todos Ele eles. prometeu essa ZPE e a ZPE está aí até hoje desse jeito. Só que nós temos um diferencial, hoje nós temos energia. Bom, essa é a falta de foco na representatividade política. Como dei o exemplo, lá da FICO, da Ferrovia Integração do Centro-Oeste, do Goiás a BR-158 em Água Boa, nós podemos falar dessa região de Castros. Mato Grosso é um continente. Mato Grosso é um país de dimensões Isso me territoriais. preocupa muito, candidato, é no sentido seguinte, esse desenvolvimento dessa ZPE, a mim me parece que não interessa ao trade. Tem que interessar ao povo mato-grossense. Ela não interessa ao trade porque tem Miritituba, Sinop, tem essa, né? Quer dizer, então, outras alternativas seriam mais onerosas para ela. Ao trade de grãos pode não interessar, mas pode interessar a outros players, outros agentes financeiros que têm interesse no desenvolvimento. Como disse, a representatividade política, e aí é papel do senador de exigir estrutura para o estado de Mato Grosso fazer as coisas acontecerem. Se a FICO conectada a Norte-Sul vai desenvolver a região do Araguaia, essa ZPE, mas não a ZPE só por ZPE, como você falou muito bem, tem propriedade que conhece do assunto, o uso do modal hidroviário, a conectividade rodoviária com a Bolívia, significa... Fronteira, ocupação na fronteira. Significa nós estarmos olhando para o sul do país, pararmos de olhar para o sul, que estamos a 2.500 quilômetros dos portos, nós estamos tendo que passar por mercados consumidores já que estão estabelecidos, São Paulo, Minas, Rio, e começarmos a olhar para 35, 40 milhões de pessoas na América Andina aqui, que compram produtos brasileiros, muitas vezes dando essa volta, passando por Santos, botando no navio, dando a volta lá pela Patagônia, voltando pelo Pacífico e comprar produtos brasileiros no Chile, no Peru, na Venezuela, na Bolívia. Está aqui do lado, é estratégico para o país. Mato Grosso produz muito e está aqui o mercado consumidor e sem atrapalhar o mercado que está passando por São Paulo, por Santos. É estratégico. Tem que ser um plano de governo, do governo federal e do governo estadual. O governo estadual querer e o governo federal entender pela representatividade política. Demora 30 anos para fazer a ZPE, hoje ela é obsoleta, se ela não estiver integrada com os modais de transporte e com uma zona de livre comércio. Aí sim nós vamos fazer o mercado consumidor e indústria que pode se instalar lá. Mato Grosso não basta ser só o maior produtor de algodão, 67% do algodão brasileiro, e não ter uma tecelagem em Mato Grosso. Sem contar as indústrias que foram embora. Tinha 9 tecelagens, só restam 2. Estão embora, tinha 2 e ainda devagar. Aí, 9 tecelagens. Se não tem tecelagem... de tinta, foi lá para o Paraguai. Se não tem tecelagem... A maior indústria de lata do Distrito Federal agora está indo embora. Exportando empregos para Goiás, para Tocantins. O porto aqui, na saída para o Pacífico, é muito mais próximo do que o Porto de Santos. Muito. Mas o mercado não precisa nem chegar no porto, o mercado consumidor já está aqui. Falta tudo do lado de outro ponto que eu queria abordar. Ali é só criar relação. Né, outro ponto que eu queria abordar que eu acho importante para a estrutura do Estado. E ouso dizer até que, se bem aproveitado, ele pode ser vou cometer talvez uma heresia, ou até mais importante para o Estado do que o agronegócio, que se chama turismo. Perfeito. Turismo é o patinho feio, porque o emprego que ele gera de baixa renda, e nós temos um potencial aqui monstruoso. Temos 3 biomas, é o único lugar do planeta que você tem 3 biomas, sem contar o Araguaia, que poderia ser o 4º. E você não tem um projeto integrado, um projeto de Estado para o turismo do Estado. Perfeito. Isso é um negócio assim que eu não me conformo com isso. E eu acho que tem que nascer no Senado, exatamente, é claro, com a bancada da Câmara, com a apoio de todo mundo, um projeto para poder olhar isso com outros olhos. Sem sombra de dúvida. O Pantanal recebe 70% dos turistas do estado de Mato Grosso. Parece que é só o Pantanal. E ainda é muito pouco estruturado. Nós temos oportunidades gigantes. Sabe quantos o destino turístico Brasil? Qual é o destino turístico Brasil? 0,4% do turismo mundial. Muito pouco. Mas é papel do Senado buscar essa indústria limpa, né? O mundo inteiro. A China está caminhando a passos largos, investimento no turismo.
E nós temos as potencialidades aqui não sendo exploradas. Os chineses têm 150 milhões de chineses viajando durante turistas, 150 milhões de população brasileira viajando. Está muito bitolado, né? Querendo produzir soja, e essa riqueza passa para lá e para cá, e o cidadão mato-grossense fala assim, e aonde você... Sem valor agregado nenhum, e uma boa discussão a questão... E o agronegócio, vamos taxar ou não? Olha, essa era a minha pergunta, o senhor roubou a minha pergunta, senhor. Deixa eu castigar o senhor. Taxar, eu não sou, assim, é exportar empregos, é exportar oportunidades. O que nós temos que trabalhar, e é papel do senador, mais um papel, é a revisão da Lei Candir. Não pode o governo federal fazer bondade com o chapéu alheio. Ele isentou o ICMS, ganhou competitividade, o Brasil cresceu, o Mato Grosso cresceu com a Lei Candir, o Mato Grosso também foi beneficiado. Mas quem está pagando a conta é o estado de Mato Grosso e os municípios de Mato Grosso. E depois fica o Pires na mão lá. Pediram um FECzinho de 400 milhões. O governo federal fez uma medida de desenvolvimento, e é importante, gerou desenvolvimento no Brasil. A balança comercial da Superávit, graças a isso, agora está fazendo a bondade com o dinheiro dos mato-grossenses. Quem tem que restituir esse dinheiro é o governo federal. Agora, se taxar, se exportou os empregos. As pessoas têm... Eu sou... Então, mas falta força na bancada lá para isso. Uma carga tributária excessiva como a brasileira, nós temos que pensar em desoneração, diminuir a carga tributária. É papel do senador trabalhar uma reforma tributária. Vamos desonerar o agronegócio, vamos desonerar os outros. É isso. Não tem lógica. Assim, vamos taxar mais esse, vamos taxar mais aquele, aí no contra o desenvolvimento do país. Como é que se pode imaginar um progresso de desenvolvimento de um Estado se você não tiver uma política de incentivos claros e segurança clara e segurança jurídica? Então, aqui do lado do vizinho Goiás, tem a maior política de incentivo, que é uma coisa fantástica. E está bombando lá. Bombando. E nós temos aqui uma política de incentivo que ela é anulada aqui mesmo por lei, até por decreto do governador. Eu acho que você está chamando a intervalo, está claro? Não, eu estou precisando encerrar nosso programa, senão é de moto mata a gente lá. Pode fazer a pergunta. Acabei de fazer a pergunta. Como é que ele vê essa questão de criar um mecanismo de desenvolvimento do Estado, gerador de emprego, indutor de emprego, trazer indústria, porque aqui não tem industrialização nenhuma? Perfeito. Sem dúvida, o Mato Grosso precisa, está na contramão. A indústria de latinhas que estava aqui no industrial foi embora. Na contramão, por decreto, como você falou. Mas quem não sabe. Agora o Mauro Mendes sabe, ele é um empresário que sabe da importância do incentivo fiscal. Então, o incentivo fiscal, para mim, está errado até na concepção das contrapartidas. Veja bem, você que conhece, a primeira contrapartida do incentivo fiscal, fala assim, a geração de empregos. Você já viu alguém abrir uma indústria e não gerar empregos? Então isso é automático, você não tem nem que fazer parte da contrapartida, porque ele vai ter que contratar gente mesmo. Tem que ser mais macro, mais eficiente. Por exemplo, por que não ousamos colocar na contrapartida dos incentivos fiscais parte da retribuição da empresa, da compensação pelo incentivo que recebeu, ela investir na educação, na qualificação, até para que ela mesmo seja beneficiada, a empresa. Então ela investe em cursos técnicos, junto com o Senai, com o governo, com o Senar, para ela investir na qualificação de mão de obras específica para ela. Com isso, ela vai gerar oportunidade de emprego. A riqueza de Mato Grosso começa a permear por toda a sociedade, não só para alguns, não só para quem está no agronegócio. Ele vai se qualificar, ele vai ter um mercado de trabalho absorvendo a sua qualificação. E quem está pagando é o empresário que teve um incentivo fiscal. Isso é modernizar a legislação. Isso é modernizar e fazer as coisas acontecerem. Esses dias eu estava conversando com os empresários das distribuidoras de alimentos aqui no estado de Mato Grosso. Já não conseguem, estão comprando das distribuidoras do Goiás, não conseguem comprar direto da indústria. Mato Grosso perdendo competitividade. Vão fechar, vão parar. E os empregos vão para onde? Vão para o Goiás. Então nós temos que ter regras claras de incentivo, mas que gerem oportunidades, não só para o empresário. Não é só para o empresário enriquecer. Ele tem que dar contrapartida para que abra oportunidade de emprego, oportunidade de qualificação e renda para o cidadão mato-grossense. Aí nós vamos fazer o Mato Grosso para todos os mato-grossenses. Tá bom, candidato. Precisamos encerrar o programa, né, senhor Ricardo? Algo que a gente não tenha tocado, que o senhor queira explanado? Vamos lá. O senhor quer uma parte, senhor Ricardo?
Não, só uma última pergunta. Pergunta, vai. Paulo Coelho de suspensório. Eu, quando estava vindo para cá, eu acompanhava a entrevista do seu candidato a governador, Mauro Mendes, numa emissora de rádio local. E perguntado que foi pelo o entrevistador Lúcio Soja e o Adilson Gonçalves, foi na rádio Vila Real, perguntaram o seguinte: candidato, essa lambança de partido que é a sua coligação, que é o balaio que eu falei aqui no início, como é que isso acontece? Está ajustando todo mundo que era contra, de repente está todo mundo junto. E a explicação que ele deu, que a mim não me convenceu, ele disse o seguinte: não, isso se deu por um fato fundamental. Como o Mato Grosso tem 141 municípios, o tempo de televisão é curto, você não terá condições de visitar o município. Então você precisa ter aliança para fazer coligação, para ter tempo de TV, e poder fazer a melhor estrutura de campanha. Quer dizer, isso para ganhar a eleição. Então, para ganhar a eleição vale tudo, não importa. Como o senhor faz parte dessa coligação, e também entrou nessa história pela participação do seu partido, que inicialmente não fazia parte do projeto deles, como é que o senhor vê essa situação? Quer dizer, vale para ganhar a eleição qualquer coisa, depois então vão se matar? Não, veja bem, eu não vejo incoerência, não vejo esse balaio que você está dizendo. Não, veja bem, o Democratas é um grupo político que estava apoiando o governador atual, mas que viu que não tem competência para continuar tocando o Estado. O PSD, da mesma forma, a imensa maioria, inclusive hoje todos os deputados já estão aqui apoiando o projeto de Mauro Mendes. Mas a imensa maioria, os prefeitos, a liderança, já viam que já estavam com posicionamento. O PDT, da mesma forma. O MDB já era oposição anteriormente, mas o MDB governa a maioria dos grandes municípios mato-grossenses que já foram oposição ali ao governo Pedro nas eleições de 2016 e nas eleições de 2014. Então não tem incoerência, nós estamos buscando um novo projeto mesmo, um novo Mato Grosso. E este grupo político vai ajudar a ganhar e vai ajudar a governar o estado de Mato Grosso. Tá bom? Considerações finais. Olha, queria agradecer a oportunidade. Incorporando o Lúcio Soares, suas considerações finais. Muito obrigado. Ô Lúcio, um abraço. Conexão Poder, é a minha primeira vez sendo entrevistado pelo Ricardo, é uma sabedoria e é muito bom quando você está debatendo com pessoas que conhecem, que têm conhecimento, e isso estimula a gente a ter posicionamentos. Muito obrigado pela oportunidade, aos ouvintes, aos telespectadores. Lá de Nova Mutum, Edmota, um abraço para você. Quero estar sempre à disposição e dizer: Mato Grosso precisa ter fortalecimento na representatividade política. E eu quero ser o senador de Mato Grosso e de todos os mato-grossenses. Tá bom, tem um presente para ele aí? Me dá aqui. Caneca. Você já faz assim? É assim que você faz? O senhor quer também? Presente da Tubarão Esportes pro Carlos Fávaro. O senhor já deve ter umas 3 dessas aí. É a quarta. É a quarta. Eu, minha esposa e 2 filhas. Agora cada um tem uma caneca. O senhor vai dar essa para quem? Para Beatriz, a minha filha mais nova. Tá certo. Agora cada um tem uma caneca. Muito obrigado, André. Sucesso para você, boa sorte na campanha. Um abraço, cara. Muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, André Isersuti. Obrigado, professor João Edson, que estão aqui assessorando o Carlos Fávaro. Você em casa, obrigado pela sua audiência. Obrigado, Ricardo. Freita. Um abraço, gente. Tchau, até a próxima. Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas.